Esse é o Cordeiro de Deus. Qual é a nossa missão? Ver Jesus e falar para os amigos, para os familiares, para os parentes, para os inimigos, para todos. Vejam, vejam, vejam. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, e vamos fazer uso dos versículos 24, 25, 26 e 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Só que eu quero fazer a leitura bíblica na versão bíblica NVT. Tá? NVT. Talvez aí a maioria das Bíblias aí são versões diferentes, né? Alguém tem Almeida. Eu, por exemplo, tenho NVI, tenho NVT, NTLH, King James e tantas outras Bíblias, as versões. Mas hoje nós vamos ministrar essa mensagem na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Glória a Deus. Obrigado, Lucas. Valeu. Então, NVT, Nova Versão Transformadora. Então, você que não tem essa versão aí impressa, você pode acompanhar aqui na tela. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Olhem para cá. Na versão NVT, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. A mensagem vai ser resumida aqui. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Diga assim comigo: eu preciso aprender a correr para vencer. É correr para vencer. Não é correr para fracassar. Não é correr para desanimar. Não é correr para desistir. Não é correr para retroceder. A Bíblia diz: portanto, corram para vencer. Verso 25. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, ou seja, que se estraga. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Diga assim, nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Oh, glória! Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja
desqualificado. Amados irmãos, o Senhor nos trouxe aqui com uma mensagem: corra para vencer. Diga assim ao seu irmão, diga assim: você veio aqui para ouvir essa mensagem de Deus. Por favor, corra para vencer. Estamos finalizando o ano e nós fazemos uma autoanálise de tudo que vivemos no decorrer dos 12 meses. Quando chegamos ao fim do ano, nós fazemos uma retrospectiva. Se percebe que até as televisões, as emissoras trabalham com as retrospectivas. Retrospectiva 2024, ou seja, faz um apanhado dos fatos mais importantes que aconteceram no ano. Nós, como filhos de Deus, precisamos fazer uma retrospectiva espiritual. Como nós procedemos, nos comportamos, como nós agimos e reagimos à medida que o ano foi passando. A Bíblia nos chama hoje para refletir sobre não correr em vão. Muitas vezes caímos na bobeira, na besteira de correr em vão. Correr de qualquer jeito. Imagina alguém que caminhou com Cristo até novembro, mas dezembro desanimou. Dezembro desistiu. Dezembro olhou para trás. Então você faz aí um apanhado e você percebe: nossa, eu caminhei 11 meses com Cristo. Poderia ter fechado um ano completo, mas eu desanimei no meio do caminho. Quantas pessoas aqui provavelmente começaram alguma coisa com Deus e não terminaram? Correram em vão. Quantos ministérios foram abandonados no meio do ano? Pessoas que começam com aquele gás, dizendo: eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar na mídia. Eu quero pregar, eu quero ser ministro, eu quero louvar, eu quero evangelizar, eu quero ajudar os pobres. Mas essas pessoas chegaram ao final de ano e não estão fazendo nada, praticamente nada. É como se Paulo dissesse para nós também: então nós corremos em vão. Nós precisamos parar de correr em vão. Correr em vão é viver em vão. E quando eu olho sobre a corrida da vida, todos nós estamos na corrida da vida. Todos nós, você que está aqui, você está na corrida da vida. Pastor, mas eu estou parado. Bobinho, mas a vida continua correndo. Escute bem, grave. O mesmo tempo que você leva para fazer a obra de Deus é o mesmo tempo que você leva para não fazer nada. O tempo que você leva servindo a Deus é o mesmo tempo que você pode levar não fazendo nada. O tempo não vai te esperar. O tempo não vai para um banco de horas. Ou você vive o tempo de forma sábia, ou você vai perder tempo. Mas o Senhor nos trouxe aqui não para nos ensinar a perder tempo. O Senhor, o Pai das luzes, o Pai da glória, o Pai de amor, nos trouxe aqui para viver em sabedoria, em correr para vencer. E existem algumas formas para correr. Eu já fui um atleta, hoje sou um atleta de Cristo. Mas eu aprendi a correr. E quando eu jogava futebol, entrando no profissional, uma das táticas que eu aprendi com alguns treinadores, eles me diziam assim: Wagner, para de correr em vão. Está correndo errado, cara. Quando passa os anos no futebol, você encontra os caminhos do campo. Você não corre igual um maluco. Você conhece o caminho do campo de futebol. E você começa a correr certo. Porque quando a gente é ingênuo, a gente corre errado. E existem algumas maneiras de correr. Por exemplo, tem pessoas que estão correndo
literalmente, porque são atletas. Estão no atletismo, estão no futebol, basquete. Mas você percebe que no esporte existe um momento para correr e um momento para parar. No futebol ninguém corre 90 minutos o tempo todo. Corre, para um pouquinho, marca, dá um carrinho, faz uma falta, paralisa o jogo. Para quê? Descanso. Porque se correr 90 minutos o tempo todo sem parar, vai dar errado no final. Agora, existem pessoas que não estão correndo porque são atletas. Existem algumas pessoas que estão correndo porque estão atrasados. Por exemplo, você perdeu o horário do ônibus para ir trabalhar. Você sai de casa desesperado, correndo para o ponto. Correu errado. E por que correu para cansar? Porque correu atrasado. Quem está atrasado sempre vai correr atrás de alguma coisa. Existe outra forma de correr. Quando nós corremos por medo. Você está na rua caminhando, com um pouco você ouve os tiros, as balas. Você pensa, bala perdida. Então você corre. Você nem pensa para onde, só corre. A corrida do medo. Mas Deus não quer que você corra por medo. Deus não quer que você corra porque está atrasado. Deus não quer que você corra errado. Deus quer que você corra para vencer. Deus quer que você corra para vencer. Eu fico triste quando eu vejo alguns cristãos dizendo bem assim, pastor. Eu falo assim, por que você perdeu o foco? Pastor, eu deixei um pouco a igreja de lado porque eu estou correndo atrás do prejuízo. Toda dificuldade está em pensar que há dificuldade. Se você está dizendo que está correndo atrás do prejuízo, por favor, ouça aqui, veja. Vamos pensar que você está na cruz. A cruz é o lucro para a vida eterna. E do outro lado é o prejuízo. Aí você está aqui vivendo o lucro da vida eterna, a bênção da glória de Deus. Aí você acha que tem que largar a bênção de Deus, que é estar na cruz, sabe? É crer no poder do evangelho. Aí você diz assim, não, agora eu vou correr atrás do prejuízo. O prejuízo está lá. Aí o prejuízo está na sua frente, você correndo atrás dele. Vem cá, prejuízo. É loucura correr atrás de prejuízo. Para de correr errado. Você está correndo atrás do prejuízo. Quer dizer que o prejuízo está na sua frente. Eu te trouxe aqui para você parar de correr atrás do prejuízo. Em Cristo você está na frente dos prejuízos. Em Cristo você venceu os prejuízos. Em Cristo você corre para vencer. Você corre para o triunfo. Em Cristo você corre para a vitória. Você pode manifestar alguma coisa aí? Alegria, glória a Deus. Aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo fez uma comparação entre a corrida dos atletas que disputavam uma competição na Grécia Antiga. Eram jogos que aconteciam lá naquela época. E Paulo está fazendo uma alusão à corrida cristã, à vida da fé. Só que escute bem, olha só, grave isso. Paulo não diz apenas, corra para chegar. Ele diz, corra para vencer. Ele não diz, corra para ver se vai ganhar. Corra para ver se vai chegar em primeiro. Corra para ver se vai dar certo. Não! Ele disse, corra para vencer. Ou seja, não há outra possibilidade. Não há outro destino senão a vitória em Cristo Jesus. Você não corre para ver se vai dar certo. Você não corre para ver se vai conseguir alguma coisa boa com Deus. Pela fé você corre para vencer. Amém. Corra para vencer. A pergunta é, estamos correndo
a corrida da fé com intensidade, autocontrole, objetivo definido, ou estamos apenas caminhando sem direção e sem foco? Você pergunta a alguns cristãos: e aí, como está a sua vida? Está indo. Para onde, sujeito? Está indo para algum lugar. Pelo amor de Deus, como está a sua vida? Firme na bênção de Deus. Como está a sua vida? Firmado na cruz de Cristo. Como está a sua vida? Firme nas promessas de Deus. É assim. Você precisa ter convicção da sua corrida de fé. Agora, para que você possa correr para vencer, eu quero te ensinar 2 pontos, 2 táticas espirituais para você correr para vencer. Você que já correu errado, está aí já colocando a língua para fora, cansado. Os irmãos, quando estão cansados da vida, começam a dar sinais. Entendeu? Já não andam, se arrastam, já não celebram, só murmuram, só criticam. Isso é sinal que está correndo errado. Está correndo errado. Começou a reclamar, está correndo errado. E aí os efeitos são visíveis. Tem gente que está correndo errado um tempão e depois sai da igreja. Por que você saiu? É porque a igreja... Não, você correu errado. A igreja continua correndo para o caminho de Cristo. Você apenas saiu da rota certa porque estava caminhando errado. Agora, quais são as 2 táticas para que você possa correr certo? Correr para vencer. Primeiro, corra com a autodisciplina da fé. Quer correr para vencer? Seja autodisciplinado. Não tem como correr para vencer se for indisciplinado, insubmisso, rebelde, preguiçoso, omisso, negligente, procrastinador. Não tem como correr para vencer assim. Atletas negligentes até correm por um tempo, mas depois cansam, e cansam mais rápidos. Tem vários atletas nacionais. O Brasil sempre esteve no topo dos melhores do mundo, e você vê que tem muito tempo que não tem ninguém lá no topo. Mas nós já tivemos tantos craques que também não conseguiu chegar ao topo. Que alguns começaram a correr bem, mas depois começam a correr errado. O atleta que é um craque, o cara é habilidoso, o cara é um talento, mas vive correndo na noitada, correndo na prostituição, correndo, sabe, na vida dissoluta, imoral. Ele corre até bem por um tempo, mas depois ele fracassa. E tem alguns atletas de Cristo no nosso meio que também é assim. São talentosos, são habilidosos, têm chamado, têm vocação, até começa correndo bem, mas depois se perdem no meio do caminho. Corra com a autodisciplina da fé. Vejamos o verso 25 e 27. Se não é isso que a Bíblia diz. Verso 25 e 27. Diz assim, ó: o atleta precisa ser, diga assim, disciplinado. Está aí. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Paulo faz uma alusão, ele ilustra a vida cristã, a corrida da fé, com a corrida em um estádio competitivo, esportivamente falando. Paulo está dizendo que um atleta, para ser coroado e ganhar um prêmio, o que ele faz aqui? Ele precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Para alguém ganhar uma Olimpíada, para alguém ganhar um campeonato, seja, sei lá, de escola, de bairro, municipal, estadual, nacional, internacional, para se ganhar uma competição, todo atleta precisa ser disciplinado. Eles se esforçam para ganhar um prêmio perecível, que é, no caso da Grécia Antiga, era uma coroa de louro. Sabe, um negócio que rapidinho perdia valor.
Mas Paulo está dizendo o seguinte: nós, porém, o fazemos o quê? Nós, porém, nos tornamos disciplinados também, mas não para ganhar um troféu da Champions League, não para ganhar um troféu do campeonato da escola, não para ganhar um troféu, sabe, do campeonato do bairro, não. Nós, porém, nos disciplinamos para ganhar o quê? Um prêmio eterno. A igreja também tem que ser disciplinada. Crente tem que ser disciplinado. Como, pastor? Como um atleta se disciplina. Já falei, eu fui atleta por um tempo. Eu tinha que andar na linha. Todo dia de manhã, mesmo com preguiça. Cedo estava na praia, debaixo de caravelas, correndo. Não era por vaidade não, era esporte. Eu disputava campeonatos no Brasil inteiro. Disciplina. Para ganhar um prêmio, ser jogador de futebol profissional. Aí tem gente que é muito disciplinado lá fora. Tem pessoas que foram disciplinados, ou disciplinados, né? Pessoas que foram disciplinadas lá fora. Pessoas que eram super dedicados. A quê? A festa, a bebida, a farra. Nós falamos de ofertas e dízimo na igreja, né? Alguns incomodam. Geralmente os que se incomodam eram os que mais eram disciplinados em gastar lá fora. Porque lá fora a gente não media esforço. Eu não medi esforço. Lá fora, toda vez que eu precisei de beber, até sem dinheiro a bebida chegava. Mas quando eu precisava de leite para meus filhos, nunca chegava. Existe uma disciplina lá fora que de fato tem muita hombridade, tem excelência. Você já observou? Infelizmente, muitos moradores de rua, mas geralmente para eles não faltam drogas. Porque existe uma disciplina de conseguir recurso para manter o vício. Mesmo sem emprego, mesmo sem CLT, sem empreender nada, eles usam drogas todos os dias. São disciplinados a manter um vício. Se o mundo é disciplinado a fazer algo, Paulo diz, os cristãos não podem ser diferentes para Deus. Qual a disciplina dos homens e mulheres de Deus? Ler a Bíblia, irmãos, não é um favor à sua igreja, não é um favor ao seu pastor. Ler a Bíblia é disciplina de quem é filho de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, eu amo a Deus e você não conhece a vontade dele. Quem não conhece a palavra por dedicação própria está tentando ouvir da boca dos outros. E aí vem um monte de profetada no meio da cara, pá pra lá, pá pra cá, e a gente fica revoltado contra Deus. Mas Deus disse, eu zelo pela minha palavra. Deus não zela pelo que eu acho, Ele zela pela palavra dEle. Verso 27. Olha o que Paulo diz. Disciplina o meu corpo. Disciplina. Paulo era crente, irmãos? Era crente, era apóstolo, era líder, era profeta, era homem de Deus. Ele disse, disciplina o meu corpo como um atleta de Cristo agora, treinando a fazer o que deve. Você precisa disciplinar o seu corpo. Pastor, eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de fumar. Pastor, eu não consigo largar a pornografia. O diabo está furioso. Não, o diabo está alegre com você. Porque você está se enganando. Quando você diz assim, eu não consigo, você está tentando se isentar de uma responsabilidade que Deus confiou. O seu corpo não é meu, é seu corpo. E Paulo diz, eu disciplino meu corpo. Meu corpo eu disciplino. Eu decido ver ou não pornografia. Eu decido brigar ou não com a minha esposa. Eu decido amar ou não os meus filhos. Eu me disciplino. E isso, sabe como é o nome disso, meu povo? Autodisciplina. Ei,
A disciplina é uma série de decisões prescritas por um destino determinado. A disciplina é uma série de decisões prescritas por um destino determinado. A autodisciplina é a capacidade de agir, permanecer motivado e se impulsionar independentemente de como você se sente física ou emocionalmente falando. Autodisciplina é você se autodisciplinar, ou seja, é você disciplinar você mesmo. Você não pode esperar que as pessoas te coloquem na disciplina, você tem que se disciplinar. Eu vou parar de comer besteira. Eu vou parar de tomar refrigerantes. Eu vou parar de mentir. É você que precisa se disciplinar. O estilo da vida disciplinado distingue líderes de seguidores. Se você quiser continuar sendo enganado pelos outros, explorado pelos outros, então você abre mão da autodisciplina. Porque aqueles que têm autodisciplina, olha aqui, eles são diferenciados. Líderes têm autodisciplina. Seguidores continuam sendo disciplinados pelos outros. Se a gente não disciplinar nosso dinheiro, vamos ser disciplinados financeiramente pelos outros, pelo banco, pelos juros, pelo devorador. Você precisa se autodisciplinar. A autodisciplina da fé leva ao autocontrole. Se você não tiver autodisciplina, você também não terá autocontrole. O que é autocontrole? É se controlar. E aí você vai olhar que a atitude da disciplina está enraizada no autocontrole, ou seja, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Pessoas que vivem com autodisciplina da fé, elas compreendem alguns pontos imprescindíveis da vida. Se você tem autodisciplina, você tem autocontrole, você se controla. Quando você é um descontrolado, quer dizer que falta a autodisciplina. Você é controlado pelas emoções? Você é controlado pelas circunstâncias? Você é controlado pelo que as pessoas dizem? Então você não tem autocontrole. Você está sendo controlado por pessoas ou coisas. Mas quando você tem autocontrole, presta atenção, você compreende que aquele que não consegue controlar seus pensamentos nunca se controlará. Se você não tiver autocontrole com seus pensamentos, você nunca se controlará. Pastor, eu estou pensando um monte de coisa ruim. O pensamento veio, mas você decide colocar o pensamento em ação. O diabo está me dando um monte de pensamento ruim. O que eu faço, pastor? O Udine apresentou aí o livro Velho Mundinho Nunca Mais. Eu falo sobre as 3 fontes do pensamento humano. Existem 3 fontes do pensamento humano. O pensamento humano pode vir de Deus, pode vir de Satanás e pode vir de você mesmo. Agora, você precisa aprender esses pontos. Para quê? Para que você controle seus pensamentos. Por quê, pastor? Porque o pensamento humano é o leme da vida humana. A sua mente é a sala do controle da sua vida. Quem controla a sua mente, controla seus pensamentos. Quem controla seus pensamentos, controla seus sentimentos. Quem controla seus sentimentos, controla suas palavras. Quem controla suas palavras, controla suas ações. Quem controla suas ações, controla seu hábito. Quem controla seu hábito, controla seu destino. Controla seu caráter. Tudo começa aqui. Quem está controlando seus pensamentos? Aquele
que não se controla é aquele que não pode governar a si mesmo, nunca controlará a sua vida. Alguém já falou sobre isso? Ai, não sei o que eu faço mais com a minha vida. Perdeu o controle. Não aguento mais essa vida. Perdeu o controle. Estou cansado dessa vida. Perdeu o controle. Novamente, aquele que não pode governar a si mesmo, nunca controlará sua vida. Quem tem autodisciplina tem autocontrole. Quem tem autocontrole tem autogoverno. Agora, esse autocontrole, essa autodisciplina e esse autogoverno precisa vir do governo do alto. Os filhos de Deus devem saber que o tipo mais poderoso de controle é o autocontrole, porque ele é mais difícil de dominar, mas colhe as maiores recompensas. Portanto, os filhos de Deus devem estar mais preocupados em se controlar do que controlar os outros. Qual é um dos maiores problemas da humanidade? A gente sempre quer controlar os outros ou as coisas, e esquece que o principal é se autocontrolar. A gente quer controlar a mulher, quer controlar filhos, quer controlar tudo e não se autocontrola. Por isso andamos descontrolados, desgovernados, sem governo, sem controle, sem domínio. Sabe uma coisa interessante, irmãos? A palavra discípulo, ela vem da mesma raiz de disciplina. A palavra discípulo vem da mesma raiz da palavra disciplina. Ou seja, quando eu se torno um discípulo de Cristo, quando eu me disciplino a andar com Cristo. Discípulos de verdade, eles são disciplinados a obedecer seu mestre. É por isso então que para correr para vencer, primeiro, você precisa correr com a autodisciplina da fé. Ser autodisciplinado com a disciplina do alto. Com a palavra de Deus. Caminhar em jejum, caminhar em oração, caminhar lendo a palavra, caminhar examinando a palavra, caminhar praticando a palavra, caminhar servindo seus irmãos, caminhar servindo sua igreja, caminhar servindo sua família, caminhar honrando a Cristo com tudo em sua vida. Somos chamados para correr com máxima dedicação e autocontrole da fé. Alguém pode dizer amém? Amém. Agora, pastor, qual é a segunda tática para eu correr para vencer? Vamos lá? Corra com a visão da fé. Primeiro é autodisciplina. Segundo é correr com a visão da fé. Quem não corre com a visão da fé, vai correr com a visão de qualquer outra coisa. Quem não tem a visão da fé, que é a visão de Deus, vai ter a visão do mundo. Não tem neutralidade nisso. Ou a sua vida tem uma visão de fé, ou a sua vida tem uma visão de qualquer coisa. Ou a sua vida tem a visão de Cristo, ou a sua vida tem a visão de qualquer outra coisa. Qual é a visão da sua vida? Quando você olha para o seu futuro, o que você vê? Pois bem, como você vê sua vida daqui 5 anos? Como você vê sua vida daqui 10 anos? Quando você olha para frente, o que você vê? O que você vê? Olha o que a Bíblia diz no verso 26 do capítulo 9 de Coríntios, 1 Coríntios. Vamos olhar para o verso 26, se não é isso que o apóstolo está falando. Ele diz: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. O que Paulo está falando para nós? O que o Espírito Santo está falando para a gente? Não corra sem objetivo, ou seja, não corra sem visão de vida.
Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você corre sem visão, você corre sem objetivo. Tem um monte de gente apenas caminhando, mas não sabem aonde querem chegar. Não sabem quem são, perderam a identidade, perderam a essência, perderam a razão do futuro, perderam a eternidade. Se você quiser correr para vencer, você precisa ter uma visão de Deus convicta em sua vida e não abrir mão dessa visão por nada. No início da minha fala eu falei de pessoas que começaram a correr e cansaram, perderam o compasso, perderam a direção. E por que essas pessoas perderam a direção do ministério, da vida com Deus, da comunhão com a igreja, da comunhão com a palavra? Por quê? Porque na verdade elas não tinham uma visão de fé definida. Elas não tinham. É por isso que as pessoas começam a falar: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser outro. Eu quero ser polícia, eu quero ser médico, eu quero ser doutor, eu quero ser... A vida passa e você fala: não fui nada disso. Sabe por quê? Porque você abriu mão da visão de Deus para a sua vida. Você se perdeu em um monte de opções aí nesse mundo. Você deixou o governo de Deus sobre a sua vida para tentar se governar por conta própria. Você perdeu o caminho, você perdeu a direção. E quando você perde a visão de Deus, você perde a visão do seu futuro. Porque a visão é a foto do seu futuro. Você precisa olhar para frente e enxergar o seu futuro. Esse bairro sabe da minha caminhada. Quem caminha comigo há 15 anos sabe. Eu cheguei, esses dias, um dos irmãos aqui, um morador do bairro que alugou o primeiro ponto para nós. Era um ponto ali em frente à nossa rede ali. E aquele ponto ele alugou a primeira vez para a gente. A munição começou lá em um ponto que dava 20 pessoas, estava lotado com 20 pessoas, parecia que tinha 1 milhão. Aí agora, ele me parou essa semana e falou assim: pastor, que negócio é esse? O que está acontecendo? E ele falou assim: olha, sua igreja é uma bênção para a comunidade. Aí o vizinho chegou assim e falou: pastor, faz favor. Aí o vizinho me chamou lá: pastor, faz favor aqui, deixa eu te mostrar aqui. Entra aqui no meu terreno aqui, entra aqui no meu imóvel. Aí eu entrei e fiquei bem assim. Ele falou: pastor, tá vendo aqui? Pela visão que vocês têm, aqui dá uma boa igreja. Você não quer comprar em minha mão, não? Estão entregando a chave do bairro em nossa mão. E essa chave do bairro espiritual, eu não recuso ela. Eu já dei 15 anos da minha vida para esse bairro. Estou disposto a dar minha vida toda. Porque a visão, o que você vê hoje aqui, não é simplesmente coincidência. Não é acaso. Quando eu vejo vocês, eu vejo a igreja entupida de gente, vejo gente chegando para tudo quanto é lado. Alguns ficam assim, né? Ficam assim: meu Deus, está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. Isso não é coincidência para mim. Isso é apenas realidade da visão da fé que Deus me mostrou há 15 anos atrás. Mas eu tenho falado para vocês que a gente não vai só transformar esse bairro. As nações nos esperam. As nações nos esperam. Essa igreja será celeiro dos pregadores mais proeminentes dessa nação. Essa igreja será celeiro de missionários apaixonados por Cristo, que transformarão territórios, vidas. Essa igreja será celeiro de adoradores, de músicos consagrados que abençoarão as nações. Essa igreja será celeiro de famílias alicerçadas na fé, de homens que não
que não traem suas esposas, de esposas que não traem seus maridos, de filhos que honram seus pais. Essa igreja será celeiro de famílias que entendem a visão da honra e que vão amar a Cristo até o último dia. É essa igreja que estamos construindo um legado para Cristo. Se você crê, meu irmão, por favor, aplauda o Senhor bem forte. A visão é a fonte da disciplina dos filhos de Deus. Quem não tem visão não tem disciplina. Quem não tem disciplina não tem visão. Em Provérbios, Salomão disse assim: onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Ou seja, quem anda sem visão perece, porque não sabe para onde vai. Outras versões do mesmo texto dizem assim: onde não há visão, as pessoas são desenfreadas. Isto é, as pessoas abandonam, jogam fora a autodisciplina da fé, porque não tem visão. Quando alguém desvia do evangelho, é porque nunca teve a visão de Cristo definida. Então, desviou. Mas por que desviou? Porque a igreja para ele ou para ela era apenas mais um momento. Nunca teve autodisciplina da fé. Nunca teve a visão definida de Cristo. Então, qualquer coisa que chega, a pessoa vai tentando o quê? Substituir. O diabo é sagaz e ele é expert nessa área. O que são as drogas? São formas de distrações para enganar as pessoas. As drogas distraem as pessoas. Pornografia distrai as pessoas. Ganância distrai as pessoas. Enquanto você foca em qualquer outra coisa, você esquece da visão da fé. E o diabo é estrategista nisso. Não, agora eu vou viver minha vida, meu sonho, meu negócio. Aí você fica assim, ó. Até um dia voltar como um filho pródigo, sujo, quebrado, mas graças a Deus arrependido. O homem ou mulher com uma visão clara da fé leva uma vida completamente focada, que requer uma forte autodisciplina. Quando temos a visão da fé, a vida é simplificada. Quando você tem a visão de Deus, sua vida é simplificada. Olha só, simplifica a sua vida. Se você está falando assim, a vida é difícil, porque você não tem a autodisciplina da fé. Vida miserável. Alguns falam, né? Vida ruim. Vida maldita. Alguns gritam isso aí. Vida maldita. Por quê? Porque não tem a visão da fé. A vida para eles é um conto de horror e não uma história de vitória. Agora, quem tem a visão da fé simplifica a vida. Por quê? Porque a visão da fé escolhe nosso futuro. Quando você tem uma visão clara de Deus, você tem uma visão clara do seu futuro. Você escolhe seu futuro. Você sabe que Cristo é seu Senhor. E alguém vem com uma proposta diferente. Sabe assim, não. Essa proposta não me leva ao futuro que Deus tem para mim. Porque a visão da fé escolhe seu futuro. Escute, a visão da fé escolhe nosso tempo. A visão da fé escolhe como você vai investir seu tempo. Quem não tem visão da fé, gasta tempo por qualquer coisa. Final da Copa do Mundo. Culto não, jogo. Se você tem a visão da fé, pode ser a final de qualquer coisa. Porque no final, Jesus volta. A visão da fé escolhe nossas prioridades. Quem tem a visão da fé sabe que a prioridade é Cristo e o reino. Quem não tem visão da fé, qualquer coisa é prioridade. Vai virar o ano agora e vai ter um monte de gente que vai comprar um planner, que vai pegar uma agenda e o caderninho lá da simpatia gospel. E eles vão detalhar, eles vão listar os sonhos de 2025. Talvez vão colocar lá casa própria, apartamento, carro, saúde aqui, porta aberta ali, talvez lá em 20º, em 100º lugar, vida com Deus.
Entende? Pessoas que não têm visão da fé, qualquer coisa serve, qualquer coisa é prioridade. Agora, a visão da fé também escolhe nossos amigos. A visão da fé escolhe seus amigos. Porque se você estiver escolhendo gente que só suga a sua fé, você nunca andou com a visão da fé. Você andou com a visão do sanguessuga ou da sanguessuga. A visão da fé escolhe seus grupinhos. Você vai andar com gente de fé para evangelizar os que não têm fé. Tem gente que acha que para evangelizar os que não têm fé é andar junto, comer todo dia, sentar na mesa. Não, filho. Pastor, eu estou tentando evangelizar. Então deixa eu te ensinar a evangelizar. Evangelizar não é ficar com a pessoa. Você se converteu hoje, amanhã você está no grupo errado. Não está errado. Quando alguém, um agricultor, ele vai plantar o milho, né? Ele vai plantar o milho. Ele planta lá, pum, o carocinho do milho. Plantou, colocou a terra por cima. O que ele faz? Ele volta para casa ou ele fica ali até aquele milho crescer, amadurecer e vender? Ele volta para casa. Isso é evangelismo. Você vai lá no grupinho errado, pum, plantou a semente da fé. Volta para casa, descansa, porque o crescimento vem de Deus. Agora a gente quer plantar a semente da fé lá no bar e fica lá e toma o gole. Não vai dar certo. Você planta a semente da fé e vai descansar. Paulo disse: nós plantamos, até regamos, mas o crescimento vem de Deus. Entende? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A visão da fé escolhe o seu material de leitura. O que você lê? A visão da fé escolhe os filmes e as séries da Netflix que você assiste. A visão da fé escolhe o que você assiste, irmão. Você vai perder 2 horas lá, que não vai te edificar em nada. A visão da fé escolhe o que você assiste. A visão da fé escolhe até a nossa dieta. Você está vendo que o negócio está ficando feio, está gordura no fígado, Então o que você faz? A visão da fé faz o quê? Preciso cuidar da saúde para fazer a obra de Deus. Então, vamos embora, irmão. Eu já falei com a pastora, eu estou com 2 anos que não tomo refrigerante, ela está com uns 3. Próxima meta é cortar já 50% dos lanches. Sabe, eu gostaria de viver com saúde. Eu quero viver 100 anos com saúde, pregando para o povo. Mas se nós não cuidarmos do corpo, que é templo do Espírito, não vamos chegar lá. Então a visão da fé escolhe sua dieta, o que você come, o que você bebe. A visão da fé escolhe a maneira que nós investimos nosso dinheiro. Para onde está indo nosso dinheiro? A visão da fé escolhe isso. A visão da fé escolhe a vida que você quer viver. A visão da fé escolhe a vida que você quer viver. Você quer viver uma vida extraordinária ou uma vida pela metade? Uma vida que se arrasta. Uma vida que não te leva a lugar nenhum. Escute bem, sobre a corrida da vida, sobre a corrida da fé, um pregador, John Light, disse o seguinte: não brinque, o negócio é sério. Não atrase, a oportunidade é curta. Não erre, o caminho é estreito. Não divida sua atenção, o trabalho é difícil. Não relaxe seus esforços. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desanime, o prêmio é glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Se é para Jesus, vamos aplaudir mais forte.